Olá, tudo bem? Eu sou Carlos Sanqueta, professor e pesquisador, especialista em mercado e projetos de crédito de carbono, membro do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que reúne os cientistas de todo o mundo para discutir as questões das mudanças climáticas e também da mitigação e adaptação ao clima. Por conseguinte, também os projetos de crédito de carbono, os mecanismos de mercado. Eu atuo também junto às COPs, conferências das partes da ONU sobre mudanças climáticas, que ocorrem anualmente. Bem, nós estamos aqui, né, como sempre, né, para trazer conteúdos sobre o mercado de carbono, sobre os projetos de crédito de carbono, sobre as mudanças climáticas, mitigação, adaptação, perspectivas profissionais nesse contexto. E é minha missão trazer sempre conteúdos que possam te ajudar a trilhar esse caminho e poder atuar nesse importante mercado. Lembrando que no meu perfil eu te ensino como faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero. Como é possível faturar alto? Sempre os profissionais, os colegas nos questionam. E é importante, porque nós queremos aqui valorizar seu negócio, sua empresa, sua consultoria, a sua organização e também você profissional. Nós temos profissionais capacitados, preparados para atuar nesse mercado com a maior competência possível. Então, como que nós podemos atuar nesse mercado? Se você quer, se você deseja iniciar a sua carreira no mercado de crédito de carbono com projetos de crédito de carbono, então nós vamos discutir aqui agora um pouco quais são as diferentes formas que você pode atuar, ok? Você pode atuar em elaboração de projetos de crédito de carbono, formulando contratos, fazendo transações de crédito de carbono, realizando inventários de emissões de gases de efeito estufa, você fazendo também due diligence dos documentos, você pode executar inventário florestal, você pode quantificar, monitorar as emissões reduzidas de gases de efeito estufa, pode trabalhar na auditoria, na validação, verificação, certificação dos projetos, você pode trabalhar em organismos internacionais, você pode prestar consultoria em diferentes campos relacionados à descarbonização de gases de efeito estufa, enfim, gestão climática, né? Você tem um amplo espectro de possibilidades de atuar, né, dentro das organizações, das empresas, tanto no Brasil quanto fora do país. E nós temos vários colegas, inclusive ex-alunos meus, que atuam fortemente nesse mercado. Então está aí a palavra de estímulo, de encorajamento, para que você também possa atuar nesse mercado. Ok? Vimos aqui então algumas formas, algumas possíveis maneiras que você pode atuar nesse mercado de crédito de carbono e na elaboração de projetos de crédito de carbono. E um aspecto fundamental de atuação é a preparação de documentos. Então, os advogados e os outros profissionais, os engenheiros, outros profissionais das áreas sociais aplicadas, enfim, principalmente esses profissionais, mas também outros, podem atuar de uma maneira a preparar documentos importantes, vitais para a formulação de projetos de crédito de carbono. Nós temos que ter sempre documentação. Então, vamos ver aqui alguns aspectos relacionados a principais documentos que nós precisamos entabular, né, para que nós tenhamos uma consecução exitosa do nosso projeto de crédito de carbono. Se interessou por esse assunto? Então assista este vídeo até o fim, para você conhecer quais são esses documentos. É muito importante. E deixa aqui também seu like, ok? Deixa aqui o like nesse vídeo que nós estamos assistindo, que você está vendo agora, ok? Bom, nós vamos falar aqui sobre alguns importantes documentos que são necessários para os projetos de crédito de carbono. Vamos ver aqui, então, alguns documentos fundamentais. Bom, o documento mais importante de um projeto de crédito de carbono é o PD, Project Design Document, ou PD, também é assim chamado, Project Description, descrição do projeto. Esses nomes variam de padrão para padrão. E o que é um padrão? Existem dois tipos de mercados de crédito de carbono. O mercado regulado de crédito de carbono, que veio lá da época do protocolo de Kyoto, em que o Brasil foi o terceiro maior gerador de crédito de carbono do mundo na época, até 2020, né? Nós tínhamos o MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Então, muitos projetos foram desenvolvidos em energias, resíduos, florestas, etc., tá? Lá na época do MDL, tanto no exterior quanto no Brasil. E os projetos lá
historicamente se chamam PDDs. PDDs, né, em inglês, Project Design Documents, documentos de concepção do projeto. O que são esses documentos de concepção do projeto? São templates, são formulários que nós temos que preencher todas as características daquele projeto. Metodologia, onde se localiza, quantos créditos vai gerar, etc. No mercado voluntário, que é o mercado que trata não exatamente diretamente com esses acordos internacionais do clima, como o protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris, mas sim no mercado mais aberto entre organizações, entre privados, entes privados, né? Nós temos então esse mercado voluntário e lá se chama, no principal padrão, que é o padrão VCS-Verra, né? Se chama PD, Project Description, descrição do projeto. Por isso esses dois nomes. Basicamente, para você construir um projeto, você tem que escrever o PD ou PDD, pegando os templates, que são os arquivos, né, que você vai utilizar para descrever o seu projeto. Então, é um dos documentos mais importantes que nós temos que elaborar para desenvolver, para ter um projeto com todos os seus ingredientes, por assim dizer. Ok, então nós vamos ter, né, que desenvolver o PD e o PDD. Perfeito? Mas ainda existem muitas vezes outros tipos de documentos que nós precisamos preparar até antes de começar a escrever o projeto. Ok? Alguns documentos importantes. No caso do mercado regulado, MDL, seu sucedâneo, que vem com o Acordo de Paris, se fala que o nome será MDS, Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável, é requerida uma coisa chamada consideração prévia, formulário de consideração prévia, ou prior consideration, ok? Que é um documento que nós temos que submeter antes mesmo do PDD, o documento de concepção do projeto, para garantir certos direitos. Dizer, é uma carta de intenção de que eu vou realizar, é um descritivo de intenção de que eu vou realizar aquele projeto. E você manda este prior consideration com as premissas básicas do seu projeto e vai encaminhar ao UNFCCC, Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas, e também a autoridade brasileira, ANB, Autoridade Nacional Designada, que fica aqui no Brasil. É o governo brasileiro. O governo brasileiro atua, né? Ele tem um papel também, né, nos projetos do mercado regulado. No mercado voluntário não tem prior consideration, ok? Então não é necessário. Pois bem, então prior consideration é algo que possivelmente seja requerido. No caso de projetos que são da área florestal, por exemplo, projetos RED, né? Nós precisamos muitas vezes ter vários tipos de documentos, não só RED, mas também outros tipos, como de energia, etc. Mas focalmente, assim, posso dizer mais intensamente, os projetos RED, redução das emissões por desmatamento e degradação florestal, que estão no mercado voluntário de carbono. O RED não está no mercado regulado. Neste caso, nós temos que fazer um due diligence nos documentos da terra, para ver se a regularização fundiária, os documentos agrícola, CAR, todos esses documentos, né? CIGEF, toda a documentação fundiária e ambiental, sobre vários outros aspectos, né? Toda a documentação está de acordo. Então é muito importante também estudarmos, analisarmos, coletarmos, né, todos esses documentos para termos para o bom andamento do nosso projeto. Portanto, os documentos da terra no projeto RED são fundamentais. Sem esse due diligence, sem essa revisão sobre essa inspeção na documentação, o projeto não anda, não segue. Então, fundamental que projetos RED sejam feitos com documentação ok, documentação regularizada. Okay? Então, esses documentos também são cruciais num projeto de crédito de carbono. Gostaria de deixar essa mensagem para vocês. Não há como fazer projetos se a terra, se as condições do projeto não estiverem devidamente regularizadas. Ok? Então, já temos aí alguns documentos importantes sendo descritos, mencionados aqui por mim, né? Então, a minha ideia é sempre trazer esses conteúdos para que vocês possam aprender mais, né? Possam se desenvolver, né? Nesse mercado, que é um mercado bastante importante. E lembrando, né? Sempre no nosso lema, né? No meu perfil, eu te ensino como faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono, porque ele é bilionário e se converte até eventualmente no futuro em trilionário, mesmo começando do zero. Então, essa é a nossa intenção, esse é o nosso propósito. Como é possível faturar alto? Nós mencionamos aqui várias maneiras, e uma delas é preparando documentos. Então, você pode atuar na preparação de documentos, fazendo due diligence, né?
e elaborando outros tipos de documentos que nós vamos mencionar aqui, inclusive o próprio PD, PDD, Prior Description, né? Prior Consideration, etc. Então, vamos ver um pouco mais aqui agora sobre a documentação necessária em projetos de crédito de carbono, ok? Um outro documento muito importante, que não é obrigatório para o registro do projeto junto ao mercado, né, padrões de mercado, por exemplo, VCS Verra, ou Gold Standard, ou outros, né, GCC, etc. E também no MDL, né, nós temos, né, essa possibilidade de fazer projeto, mas antes de fazer a submissão do projeto, o registro propriamente dito, nós temos que fazer o chamado PIN, Project Idea Note. E o que é esse documento? É um estudo de viabilidade técnica e econômica do projeto. Porque todo empreendimento, todo projeto de crédito de carbono é um empreendimento técnico e econômico. Então, nós vamos discutir lá se a metodologia está correta, como é que vai ser aplicada, como é que vai ser feito o projeto, as premissas técnicas todas do projeto, para ver se ele tem, né, elegibilidade. O que é elegibilidade? Se ele é um produto que se adequa, né, ele tem que reduzir gases de efeito estufa, ele tem que ou remover CO2 da atmosfera, ele tem que promover algum benefício climático. Às vezes as pessoas me perguntam: ah, professor, mas um projeto de reciclagem de plástico poderia ser um projeto de crédito de carbono? Se ele reduzir gases de efeito estufa, sim. Então, muita gente me pergunta, né, nessas andanças por aí no mercado com o projeto, a gente sempre ouve essas perguntas. Importante saber que o projeto tem que reduzir gases de efeito estufa, né? Esse é o objetivo final, é o pano de fundo de tudo. Ok, então, enfim, voltando aqui, Project Idea Note. Né? Além da parte técnica, tem a parte econômica. Normalmente nós fazemos um fluxo de caixa com todos os custos durante o período, horizonte do projeto. Os horizontes do projeto para a energia são de 7 anos com 2 possíveis renovações ou 10 anos sem renovações, e outros projetos são de resíduos, efluentes, indústrias também são nessa magnitude. E os projetos florestais normalmente são de 30 anos, com 2 renovações 20, 20, 20, ou 30 anos direto. Os projetos na área da agricultura podem ser de 20 anos também, até mais. Então, depende também do período de acreditação, depende da metodologia, depende um pouco de algumas questões fundamentais. Então, não existe um modelo próprio para o PD. PDD já existem os templates próprios. Aí o pessoal pergunta: professor, mas não tem aqui um modelo, né, de PIN, né, como é que eu faço para preparar um PIN no modelo da Verra? Não existe, né, na verdade. Você tem que criar. E o que é importante considerar? Os aspectos técnicos, metodológicos e os aspectos econômicos. Fazer um fluxo de caixa e demonstrar que aquele projeto é viável economicamente. Aí, temos que listar todos os custos, temos que levantar esses custos, né? Por exemplo, num projeto de prédio, você tem custo de inventário florestal, diagnóstico social, inventário da biodiversidade, você tem validação, elaboração do PD. Em todos esses custos nós temos que cotar. Se eu não tenho informação, tem que cotar com alguém, tem que buscar fornecedores, né? E descobrir, por assim dizer, né, esses valores para colocar no meu fluxo de caixa ano a ano, e depois calcular os indicadores econômicos, como taxa interna de retorno, valor presente líquido, né, relação benefício-custo, entre outros indicadores que eu queira, né? Mostrar para quem? Para mim mesmo, né? Porque eu sou o elaborador do projeto. Isso, ou para o meu contratante, para o empresário que quer fazer o projeto, o interessado contratou aquele serviço. Então é muito importante o PIN. Sem o PIN, nós não sabemos se aquele projeto vai ser viável. Daí não adianta continuar. Mas se ele for demonstrado a sua factibilidade, a sua atratividade econômica, então sim, ele será um projeto bem sucedido. Então é o pré-projeto, por assim dizer, uma análise que deve ser feita antes de qualquer coisa. Ok? Então, enfim, muito importante. Ele não é obrigatório, mas ele é altamente desejável. Eu diria, do ponto de vista moral, né? Ele é fundamental, ele é indispensável, porque não há como analisar qualquer empreendimento se não tiver uma análise técnica econômica. Eu vou abrir uma lanchonete, eu vou abrir uma barbearia, qualquer coisa, num salão de beleza, qualquer coisa eu tenho que fazer um estudo de viabilidade para ver se aquele empreendimento vai dar certo, senão posso correr o risco de quebrar a cara, né, de ter um empreendimento que não é exitoso, né, que foi concebido de uma forma imprópria para aquele mercado. Então, o PIN é muito importante. Okay? É um resumo do projeto, é um documento que trata das premissas básicas do projeto, sobre o aspecto técnico e econômico. Alguns outros documentos importantes nós já vamos ver. Eu vou citar ainda o NDA, a LOI, o contrato, VERPA e também as invoices. Logo, logo a gente já vai comentar sobre esses outros importantes documentos
que são vitais também para nós trabalharmos os nossos projetos de crédito de carbono. Então, não esqueça que aqui no meu perfil eu te ensino como faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono. Faturar alto significa ser um profissional valorizado, né? E que tenha rendimentos compatíveis com essa competência adquirida, né? Então, no meu perfil eu te ensino como faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento. Essa é a nossa ideia. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso firme objetivo, ok? Como é possível fazer isso? Diferentes maneiras, como nós mencionamos aqui, inclusive preparando documentos para projetos de crédito de carbono, que é aquilo que nós estamos vendo exatamente neste vídeo, ok? Então, sigamos aqui com os nossos documentos. Vamos ver um pouco mais agora sobre outros tipos de documentos que são fundamentais na elaboração de projetos de crédito de carbono, no contexto dos projetos de crédito de carbono que vão para o mercado, né, para nós podermos comercializar e faturarmos alto, né, com esses projetos. Ok. O NDA, né, Non-Disclosure Agreement em inglês, né, que significa um acordo de confidencialidade. Toda vez que você começa uma aproximação entre as partes, alguém quer fazer o projeto, alguém quer elaborar o projeto, alguém que tem interesse, né, nós fazemos o chamado NDA, né, que é um acordo de confidencialidade para não ficar abrindo publicamente informações, né. As partes se comprometem através desse acordo a manter sigilo, a manter as informações reservadamente, né, no seu controle, para que não haja vazamento ou informações privilegiadas acabem sendo transferidas para algum outro interessado naquela informação. Então, hoje em dia, a informação é uma coisa extremamente importante. Nós devemos ter o máximo cuidado, né, com a informação e nós devemos, então, assinar esse NDA. Existem vários modelos, são meio já conhecidos, né? Tem um colega meu que diz assim, o NDA, né, ele garante direitos, né? De que você não vai compartilhar dados, nem que o outro vai compartilhar dados de forma imprópria. Mas para quem é honesto, isso, para quem é correto, isso funciona muito bem, né? Para quem é sério. Mas hoje em dia o NDA, né, tem sido solicitado, requerido, mas a gente sabe que esse cuidado nem é sempre, não é sempre, né, tido por outros agentes aí que estão no mercado e se aproveitam às vezes de informações privilegiadas e divulgam informações, transferem dados, então temos que ser muito cuidadosos quando transferimos mapas, documentos, compartilhamos esses materiais, tá? É muito importante isso. Com documentação, nesse sentido, também requer cuidado, né? Muito zelo. Afinal, nós estamos lidando com informações de terceiros. Então, NDA. Depois, um outro documento bastante importante é a LOI, né? Letter of Intent. Aí é uma carta de intenção quando eu estou querendo vender ou comprar crédito de carbono. Normalmente a LOI, uma carta de intenção, né, é uma expressão formal, né, do interesse de uma parte em adquirir crédito de carbono ou de vender crédito de carbono. Normalmente quem formula a LOI é o interessado em comprar. Então ele vai escrever, tem interesse em comprar, né, crédito de carbono na quantia tal, na vintage. O que é vintage? É o ano da geração, a safra do crédito de carbono. Na quantidade de 100 mil toneladas, por exemplo, né, ao preço de $10 por tonelada, tal, na modalidade de projeto assim e tal, né? Então vai ser descrito, né, toda a intenção de uma empresa para outra, de uma organização para outra, certo? Então, a LOI também é um documento bastante importante. Isso requer, né, que os advogados, que quem dá assessoria jurídica para nós, né, nos nossos projetos, também coloque os olhares, né, de um expert, de um especialista nessa área. Então, está aí uma oportunidade também de atuar nessa frente profissional. Perfeito? O NDA e a LOI são documentos também bastante usuais nos projetos de crédito de carbono. Estamos aqui, né, confabulando um pouco, né, sobre os tipos de documentos que nós podemos ter, né, enfrentar, até para a linguagem ficar conhecida de vocês aí, né, o pessoal que está querendo conhecer sobre esses aspectos todos, né, ambientais, sobre o mercado, sobre os projetos, sobre a comercialização. Então, aqui ficam importantes dicas, né, de como esses documentos devem ser conduzidos, devem ser entabulados e também quais são o seu papel, né? A NBA tem um papel, a LOI tem um outro propósito, né? Um outro documento bastante importante nós vamos ver na sequência, que é o contrato de compra e venda de crédito de carbono. No mercado voluntário se chama de VERPA, no caso da Verra, né? É um documento, é um Purchase Agreement, né? Verified Initial Reduction Purchase Agreement, que é um documento
né, de intenção de compra já, né, com minuta de um contrato para ser assinado, né, entre as partes que estão negociando aqueles créditos. Então, a verpa ou o contrato, nos outros padrões, nos outros flancos do mercado, se chama contrato. Contrato de compra e venda do crédito de carbono. Mas na Verra e para o mercado voluntário se padronizou chamar, né, de VERPA, ok? VERPA. Verified Emission Reduction Purchase Agreement. Perfeito? Então é bastante importante. Já vamos falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria lembrar, né, que estou sempre aqui para trazer conteúdos sobre o mercado de carbono, né, para vocês possam conhecer, né, os projetos, o mercado, as perspectivas profissionais, né? Que nós precisamos formar massa crítica, precisamos ter pessoas profissionais que atuem nessa área com capacidade, né, com conhecimento. E lembre-se que no meu perfil eu te ensino como faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero. Como é possível faturar alto? Nós discorremos aqui sobre algumas maneiras. Uma delas é, né, trabalhar com a documentação, bastante importante. Então, você aí, profissional, que gosta, tem a veia para isso, né, e tem habilidades, né, para tratar de documentação, tem aí mais um espaço de trabalho. Perfeito? Então, vamos adiante. Vamos falar agora, né, como havíamos apontado previamente, né, sobre o contrato. O que é o contrato ou a verpa? Né? É um documento que estabelece, qualifica as partes, né? Qualifica as partes, o comprador e o vendedor, né, dos créditos de carbono. Sua localização, seu endereço, seu representante legal e tudo mais. E tem também, estabelece lá o que é o alvo, o que é o objeto da contratação. Vamos descrever o objeto da contratação, né? Vamos colocar lá quantidade de créditos, o tipo de projeto, eventualmente o identificador do projeto, né, do mercado, do padrão de mercado que está sendo considerado, as quantidades, né, a forma de pagamento, qual será o preço, né, eventualmente, se tivermos intermediadores, as comissões, né, como será pago através de invoice, através de transferência bancária, através de outro tipo, né, de pagamento. Então, nós temos que colocar no contrato prazo, forma de pagamento, tipo dos créditos, as partes, né? Enfim, todos os elementos que um documento contratual deve ter, né? E o que é o documento, essencialmente? É uma garantia de que as partes se entenderam a respeito daquele processo comercial, né? Com todo tipo de atividade econômica, né, tem que ter essa relação, né, entre as partes, formalmente estabelecida. E, obviamente, tem que ter testemunhas, tem que ter os nomes, tem que ter essas assinaturas, né? E hoje em dia se assina muitos documentos digitalmente, né? Então temos que tomar cuidado também, né, ao assinar, não assinar qualquer coisa, né? Temos que ler, né? Escrever, saber escrever esses contratos também é uma atuação profissional importante. Existem modelos, é verdade, mas você tem liberdade para escrever o seu contrato, né? É bom sempre se espelhar em contratos que já foram formulados, né, que são corriqueiramente usados, né, e também usar esse modelo para poder criar o seu próprio, se for assim do seu interesse. Ok, normalmente esses contratos podem ser em dois idiomas, em inglês e em português, ou predominantemente no idioma inglês. A linguagem do mercado internacional de crédito de carbono é em inglês, ok? Então é importante também, né, ter minimamente, né, noções, conhecimentos do idioma, perfeito? Então, o contrato é muito importante, uma parte muito importante em termos de documentação. Então, você aí, profissional que quer atuar nessa área, tem essa possibilidade, essa grande oportunidade de poder também participar desse mercado com esta atribuição profissional. Existem outros tipos de documentos, vários outros que podem fazer parte também, né, de um projeto de crédito de carbono. As invoices, também os documentos, né, de transferências bancárias, né, de uma parte para outra. Vamos ter que considerar os tributos, os impostos, né, as taxas, tudo isso, né, muitas vezes a própria taxa da Verra, né, ou do padrão de mercado, né, normalmente na emissão, né, tem um valor. Então, toda essa parte também econômica precisa ser muitas vezes documentada. Outros tipos de documentos, né, às vezes documentos dos órgãos ambientais, né, de consultas públicas, documentos também, tem muitos, na verdade, né, documentos, por exemplo, o próprio inventário florestal que é feito no projeto de crédito de carbono lá para a RED, né, você tem que ter esse documento. Então, os profissionais da área florestal, FINS, né,
podem ter, né, que tanto preparar documentos, né, o inventário florestal, com todas as análises, inventário de carbono, né, e o outro lado tem que entender, ler, decifrar, né, retirar as informações que são úteis para o PD, para o processo todo de validação, verificação e assim por diante. Então, esses documentos técnicos também são bastante importantes. Entre outros, por exemplo, o próprio relatório, né, dos estudos de fauna e flora, biodiversidade, também são muito importantes, né, para os projetos RED, principalmente na CCB, Clima, Comunidade e Biodiversidade, que é uma modalidade de valorização dos projetos dentro do VCS, né? Então, nós vamos precisar ter esses estudos prévios até o próprio PD, ok? E também o diagnóstico social é bastante importante, das comunidades, né? É outro documento bastante importante que requer especialistas para realizar um estudo diagnóstico, né, da área em questão e as suas comunidades. Então, vejam só quantos documentos, se tem alguns, entre os mais importantes, esses não podem faltar em geral. Existem outros tantos, né? Obviamente, né, sempre aparecem outros tipos de documentos para nós usarmos, né, tratarmos no nosso projeto de crédito de carbono. Perfeito? Está gostando? Vamos avançar mais. E aqui, então, peço que você curta esse vídeo, né, que você nos atenda aqui nessa chamada de dar um like aqui no nosso vídeo também, né, possa compartilhar esse vídeo, né, com os seus conhecidos, com seus colegas, com os profissionais que você tem em relação, né, para que eles possam também aprender mais sobre o mercado de crédito de carbono, sobre os projetos de crédito de carbono e, assim, poder ter uma atuação de muitos profissionais que são demandados aqui nesse mercado importante. Vimos aqui vários tipos de documentos. Vejam só, vimos documentos os mais variados, né? Temos aqui, né, fazendo um breve repasse, né? Aí o PD, PDD, né? O PIN, Prior Consideration, NBA, né? LOI, contrato, VERPA, invoices, relatórios de estudos de fauna e flora, biodiversidade, diagnóstico social, inventário de carbono. Tem mais alguns ainda que são documentos bastante importantes para finalizar, né, que são os documentos, os relatórios de validação e verificação que as auditoras de terceira parte fazem. Então, você pode, se for trabalhar nessa área, pode ter que elaborar esses documentos, né? Documentos de validação e verificação são relatórios daquilo que foi encontrado lá no campo, né, lá na usina, lá na floresta. Então, esses documentos também estão disponíveis, né, publicamente. Aliás, esses documentos, normalmente, quase todos eles, né, são disponíveis. Você pode baixar um PD, um PDD, né, por completo, para usar como uma referência para você. Né? Também os relatórios de validação e verificação estão disponíveis, por exemplo, na plataforma Verra, verra.org. Né? Lá no registro dos projetos, tem toda a documentação, inclusive os mapas, a localização, né? Aliás, os documentos também, mapeamento, são bastante importantes, né? Os arquivos KML, KMZ, alguns outros tipos de mapas que são necessários, né? Também são fundamentais nesse contexto, ok? Então, os documentos, voltando aqui, de validação, verificação, e também, além de você elaborar, se estiver atuando, né, numa auditoria, você pode também ter que ler, interpretar, né, fazer considerações acerca desses documentos. Então, veja só como você pode atuar de diferentes formas, né? Documentação é algo sempre importante. Eu trabalho bastante com certificação, né? Sou professor de certificações, também de projetos de crédito de carbono, né? Então, nós sempre temos essa mensagem, dizer, olha, tem que trabalhar bem com documentação, se expressar bem verbalmente, e também, obviamente, por escrito, né? Fazer documentos que sejam claros, bem redigidos, né? E podermos também ler em inglês é fundamental para que possamos atuar de uma forma mais franca, mais aberta, mais competente nesse importante mercado. Vimos aqui vários tipos de documentos. Não esqueça, estou aqui para te ensinar, para transmitir informações que sejam úteis para você atuar. Não existe essa informação por aí. Você está aqui, né, aproveitando esse canal para poder, né, avançar no conhecimento de um tema que não está, né, disponível, né, em livros, na internet. São poucos, né, os momentos que a gente tem. Então, aproveite essa oportunidade. Espero que você tenha gostado. Como eu disse, curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas, seus amigos, né, para que nós todos formemos uma grande massa crítica de muitos profissionais que dominam o mercado e podem atuar de uma maneira bastante competente. E, então, no meu perfil, eu sempre busco isso, né? Que você possa se valorizar profissionalmente, possa faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono, e mesmo que não você saiba nada sobre isso, começando do zero. Ok? Então,
Feito aqui o nosso vídeo sobre documentação, deixo aqui o meu grande abraço e nos vemos num próximo vídeo muito em breve, ok? Um grande abraço aí.